Olá a todos, continuando agora com as alachot de Mai Macharonim Birkat Hamazon. A gente chega agora na sexta alachá desse nosso capítulo, fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch, Lo yivarech me'umad velo me'alech ela meyushav. A pessoa não deve fazer Birkat Hamazon nem de pé, nem andando, e sim sentado. Alguém que está de pé ou está andando, ele não tem tanta concentração, por isso na hora que vai fazer Birkat Hamazon, para fazer Birkat Hamazon da melhor maneira possível, deve se sentar. ואפילו היה הולך בתוך ביתו כשאכל, או שהיה עומד, או שהיה מסב, כשצריך לברך, צריך לשב כדי לכוון דעתו ביותר. Mesmo que durante a refeição a pessoa estava andando, ou alguém que estava comendo de pé, ou meio reclinado, meio deitado, na hora que ele chega no Birkat Hamazon, o Birkat Hamazon tem que ser feito sentado. Ou seja, o Birkat Hamazon não é só o fim e a continuação da refeição, e alguém que estava comendo de pé pode fazer Birkat Hamazon de pé. Não, na hora do Birkat Hamazon a pessoa deve estar sentada, porque essa é a melhor forma de ter kavaná, a melhor forma de poder se concentrar. Alguém que por motivos de viagem estava viajando, andando para algum lugar, e ele comeu enquanto estava andando, e ele não parou para sentar, não parou para comer em algum lugar, porque ele estava com muita pressa, e parar agora para fazer Birkat Hamazon vai, pelo contrário, tirar a concentração dele, atrapalhar a concentração dele. Então, nesse caso, em que ele comeu andando para chegar no caminho que ele precisa mais rápido, é permitido também fazer o Birkat Hamazon dessa forma. Diferente do Kriyat Shema, do primeiro passuco do Kriyat Shema, que a pessoa tem que sempre ficar parada ao falar, o Birkat Hamazon pode ser feito andando. Alguém que está no carro, e ele comeu no carro, obviamente as pessoas que estão acompanhando, que estão no banco de trás ou no banco que acompanha o motorista, esses com certeza estão sentados, podem fazer o Birkat Hamazon lá mesmo. Agora, mesmo o motorista, o ideal é que ele pare do lado, no acostamento, obviamente num lugar seguro, para fazer o Birkat Hamazon. Mas um motorista experiente, que não está andando numa velocidade muito alta, e ele vai conseguir se concentrar no Birkat Hamazon e dirigir com tranquilidade, também é possível fazer Birkat Hamazon dessa forma. Tudo isso lechatchila, tudo isso é ideal. Bediavad, caso a pessoa já tenha feito o Birkat Hamazon de pé ou andando, valeu e não é necessário fazer novamente. Vegam lo yemesev sheu derech gava ela yeshev, também não se deve fazer o Birkat Hamazon meio inclinado. Na época da Gemara, eles costumavam comer meio inclinados, igual a gente faz em Pesach, na hora de comer a matzah, um pouco reclinado para o lado esquerdo, mas quando se fazia o Birkat Hamazon, devia se sentar de forma correta. Então, mesmo alguém que comeu deitado na cama ou algo do tipo, se ele não está realmente doente, ele não consegue ficar sentado, aí é outra coisa, mas se ele consegue sentar, então deve se sentar para fazer o Birkat Hamazon. Veilbash malbush ha'elyon, vegam enech kova berosho, she'im ora shamayim alav, ועורר הכוונה ויברך באימה ויראה ולא יעשה שום דבר בשעה שמברך. Também ele deve vestir a roupa de cima aqui seria um paletó, um terno e colocar o chapéu, porque isso traz para a pessoa irat shamayim, ajuda ele até a kavaná. Obviamente está se tratando de alguém que ele se veste dessa forma durante a semana, durante o ano. Essas roupas trazem para ele um pouco de temor, um sentimento de que a Kadosh Baruch Hu se encontra sobre ele e vai fazer com que ele tenha mais intenção na brachá. Mas alguém que não está acostumado a vestir nem terno, nem paletó, nem chapéu, não tem por que fazer isso durante o Birkat Hamazon. Uma das regras que dizem com relação à roupa da pessoa durante o Birkat Hamazon é que depende do modo como você receberia visitas. Quando chega uma visita na sua casa, alguém, não precisa ser alguém super importante, mas uma visita que veio te ver, não alguém de casa, alguém que veio te encontrar. Se você recebe ele com roupas simples, com roupas normais, então o Birkat Hamazon é o mesmo nível de roupa que a pessoa tem que ter. Agora, se você, quando chega uma pessoa como essas, você não vai receber ele de pijama, você vai pôr uma roupa como se deve, se trocar só para receber a pessoa, essa visita, então também na hora do Birkat Hamazon deve ser feito da mesma forma. Durante o Birkat Hamazon não se pode fazer outras coisas, não pode ficar arrumando a mesa durante o Birkat Hamazon, nem passando mensagens para pessoas, nem nada do tipo. A pessoa deve estar focada no que ele está fazendo. Alachá Zain. Noagim shashomim onim amen lachar הרחמן של ברכת המזון, משום דאיתא במדרש, כששומע אחד מתפלל בדבר, או מברך לישראל אפילו בלא הזכרת השם, חייב לענות אמן. Nosso Birkat Hamazon ele é formado basicamente de 5 partes. Temos
4 brachot e o Arahaman. Essas 4 brachot, Chazal trazem que a primeira brachá, Birkat Hazan, foi decretada por Moshe Rabbeinu. A segunda brachá, que fala sobre Yerushat Haaretz, foi decretada por Yoshua ben Nun. E a terceira brachá foi na construção de Yerushalayim e do Beit HaMikdash, Irachem, e a parte de Uvenei Yerushalayim, Rakodesh, Mikrav Ameinu. Essa brachá foi instituída por uma união entre David HaMelech e Shlomo, que é a conquista de Yerushalayim e a construção do Beit HaMikdash. A quarta brachá, que começa com Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, ela foi instituída posteriormente, na época do segundo Beit HaMikdash, bem depois das primeiras. E essa última brachá, ela termina com o Mikol Tuv Leolam Ale Chasereinu. Depois disso, temos alguns Arahaman. Arahaman Imloch Alein Lamved, Arahaman Itbarach Bashmaim Vaaretz, etc. Esse Arahaman já é pós-Birkat Hamazon, digamos assim. Ou seja, nessa parte do Birkat Hamazon, caso a pessoa tenha uma necessidade de falar alguma coisa, não está a bater papo, mas ele precisa pedir alguma coisa específica, também é permitido. Responder uma alahá para alguém, estudar alguma coisinha, falar uma alahá, isso daqui, nessa parte do Birkat Hamazon, já é permitido falar. Quem ouve alguém falando Arahaman, Imloch Alim Lamved, etc., cada um desses Arahaman, mesmo que não tenha o nome de Hashem, se responde Amém, porque aparece no Midrash, quando você ouve alguém fazendo uma tefilá ou dando uma brachá para um Yehudi, mesmo que ele não falou o nome de Hashem, deve-se responder Amém para essa brachá. Então, para cada um dos Arahaman, pode se responder Amém. Comentando que depois do Arahaman se pode falar caso tenha necessidade, mas nas primeiras partes do Birkat Hamazon, nas primeiras brachot, é proibido falar, a ponto de que o Magen Avraham escreve que alguém que fala no meio do Birkat Hamazon, ele perdeu tudo que ele falou, tudo que ele fez até agora, ele vai ter que começar o Birkat Hamazon novamente. Embora tem outros poskim que dizem que isso não é necessário, e realmente se alguém acabou falando alguma coisa, não tem que começar de novo o Birkat Hamazon, mas aqui a gente vê como deve se tomar cuidado para não falar durante o Birkat Hamazon. Mais uma alahá chet, fala o Kitzur Shulchan Aruch, avar vesham levarech Birkat Hamazon ad shiur ikul, deainu, shematchil liot raev, en lo takana levarech. A pessoa deve fazer Birkat Hamazon enquanto ele ainda se sente satisfeito pelo que ele comeu. Não se deve demorar demais para fazer o Birkat Hamazon. Então alguém que acabou de comer, ele deve fazer o Birkat Hamazon o quanto antes, porque na hora que ele sentir um pouquinho de fome, não estiver mais satisfeito, ele perde a chance de fazer o Birkat Hamazon. Quanto tempo é isso exatamente? De forma geral, se calcula que o tempo médio para fazer a digestão e a pessoa já não está mais completamente satisfeita, mesmo que ainda não está com fome, mas que a pessoa já não está mais satisfeita da comida, já não tem aquele sentimento de satisfação pós-seudá, em torno de 1h01, ou seja, 72 minutos. Por isso o Birkat Hamazon deve ser feito dentro de 72 minutos do último momento que a pessoa comeu, certo? Não do começo da refeição, do fim da refeição. Então muitas vezes em casamentos que tem dança no meio e etc., deve-se prestar atenção para que a pessoa não passe 72 minutos sem comer nem beber, para que a refeição não tenha uma pausa muito grande. Mikol Makom, בסעודות גדולות לפעמים יושבים בין אכילה לברכת המזון יותר מזמן זה, מפני שגם בינתיים עוסקים בשתייה בפרפרות, מכל מקום נכון שלא לשהות הרבה. Ele traz aqui que סעודות גדולות, em grandes festas, realmente a pessoa acaba ficando mais do que esse tempo, 72 minutos, entre o momento em que ele comeu pão e o Birkat Hamazon, mas geralmente ele não fica todo esse tempo sem comer nada, sem beliscar alguma coisinha. Então, já que durante esse tempo a pessoa beliscou, comeu alguma coisa, ele não perdeu o Birkat Hamazon. Mas, de forma geral, se realmente a pessoa acabou de comer e ele vai só forçar a beber um pouquinho aqui, um petisco lá ou algo do tipo, só para não perder o Birkat Hamazon, o ideal é realmente antecipar o Birkat Hamazon e fazer o Birkat Hamazon o quanto antes, o mais próximo do fim da seuda.